Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Bolsonaro, que chamou um protesto dia 29 de junho, agora às 14 horas, lá na Avenida Paulista. Está aqui o convite do Bolsonaro, dia 29, domingo, 14 horas, Avenida Paulista, por liberdade e justiça. Vamos nesse protesto, muito bacana, e ele está justamente contestando toda essa história do golpe que eles inventaram, né? Ele traz aqui uma parte do artigo do J.R. Guzzo que mostra o óbvio. Coronel Mauro Cid negou em todas as perguntas que lhe foram feitas que tenha havido tentativa de golpe e que Bolsonaro tenha participado de algo que não aconteceu. Quanto às minutas, a única coisa que se provou é que elas não existem. Ou seja, cadê o golpe? Que história é essa de golpe? O pessoal está querendo tirar Bolsonaro da política brasileira por pura questão de política. Porque se sentem ameaçados pelo Bolsonaro, não conseguem ganhar de Bolsonaro nas urnas, e aí querem tirar ele no tapetão. É padrão Venezuela. Realmente eu acho que está na hora de a gente começar a levantar contra esse tipo de coisa. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por não foi sugerida por ninguém. Jesus, meu legítimo salvador, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Bolsonaro subiu o tom e criticou o inquérito, né, o suposto processo, agora é processo, agora já não é mais inquérito, né? É o processo do golpe, do suposto golpe de farsa fabricada. E é exatamente isso que é, a gente sabe que não teve nada ali. A oposição chamou, durante 4 anos, disse que Bolsonaro era golpista, que Bolsonaro queria dar golpe, coisa e tal, e Bolsonaro nunca desobedeceu nenhuma ordem do judiciário, por mais que tenha ficado injuriado várias vezes. O Bolsonaro não cometeu nenhum ato de violência, nenhum ato de agressão, não fez absolutamente nada. E, no entanto, está sendo condenado por uma coisa que inventaram da justiça contra ele. Inventaram que ele era golpista e estão tentando colar essa narrativa. A narrativa não está colando, mas eu acho que é hora de a gente começar a protestar isso mesmo, né? Aqui, ó. Ex-presidente contesta a delação de Mauro Cid e diz que o processo contra ele e aliados é movido por vingança. Vingança por quê? Porque Bolsonaro, ao diminuir o tamanho do Estado, incomodou esse pessoal, né? Realmente, a elite aristocrática socialista de Brasília não gosta de diminuições do tamanho do Estado. Aqui, ó. Bolsonaro voltou a criticar o inquérito, já não é mais inquérito, agora já é processo, né, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado e endureceu seu discurso contra o STF. Em publicação feita nesta sexta-feira, dia 13, Bolsonaro classificou como farsa fabricada a chamada trama golpista e afirmou que o processo judicial é baseado em mentiras, vingança e arbítrio. Perfeito, é isso mesmo. De fato, a gente sabe que é isso. A declaração ocorre um dia após a publicação feita pela Veja dos trechos das mensagens atribuídas a Mauro Cid, em que o próprio Mauro Cid confessa que foi forçado a assinar a delação naqueles termos que estão lá. Os interrogadores dele lá, o pessoal da polícia que colheu o depoimento, já tinha a coisa descrita para ele assinar e não sei o que lá, e só tem ele, não tem nenhum outro delator nessa história, não tem nenhuma outra prova. Ai, que prova que tem? Porque tem uma minuta no celular dele que alguém enviou para ele. Ele nem viu aquele negócio, né? Não foi encaminhado para ninguém a tal minuta que estava no celular do Cid. E aí falam que tinha a minuta do golpe. Cadê a minuta do golpe? Não tem lugar nenhum essa minuta do golpe. Não, esse é o negócio, né? Eles falam como se houvesse uma minuta de golpe sendo discutida. E o que a gente viu nos depoimentos é que não tem. O que tinha eram algumas mensagens que alguém mandou para o celular do Mauro Cid, ele disse que recebia realmente um monte de mensagem, um monte de maluco querendo golpe. Que tinha gente querendo golpe, eu não tenho dúvida que tinha gente querendo golpe, mas o ponto nunca passou isso pela cabeça do Bolsonaro, essa ideia de golpe aqui. As mensagens de Mauro Cid divulgadas, aqui, tá aqui o post dele que é maior, tá aqui, ó. As mensagens de Mauro Cid divulgadas pela revista Veja escancaram o que sempre dissemos: a trama golpista é uma farsa fabricada em cima de mentiras, um enredo montado para perseguir adversários políticos e calar quem ousa se opor à esquerda. É exatamente isso. Eu já falei para vocês, por que esse pessoal tem medo de Bolsonaro? Tem medo de Bolsonaro porque tentaram colar corrupção nele, não cola, não tem nada de corrupção contra ele. Esse sempre foi a maneira como o STF, como essa elite aristocrática de Brasília controlou a classe política, né? Olha o caso do Hugo Mota. Hugo Mota, presidente da Câmara, poderia fazer alguma coisa, poderia aprovar a urgência lá da anistia do 8 de janeiro e no final das contas
prefiro ficar quieto porque ameaçaram o pai dele lá, né? Isso é fácil. Entre políticos, o que mais tem é ladrão, o que mais tem é corrupto. Bolsonaro não cola esse tipo de coisa. E é por isso que esse pessoal fica apavorado com o Bolsonaro. Por isso que não querem Bolsonaro de jeito nenhum se candidatando a nada, né? Aqui, ó, um enredo montado para perseguir adversários políticos e calar quem ousa se opor à esquerda. E o maior risco é exatamente isso, que eles já está ficando claro agora com a prisão. Tudo bem que foi solto depois, mas a prisão do Gilson Machado mostrou que eles estão dispostos a fazer isso com qualquer um da direita que tenha chances eleitorais em 2026. Eles vão querer calar todo mundo que tenha chance em 2026. E aí é o cenário que eu estou falando para vocês. É o cenário da venezuelização. Eu sou muito tranquilo. Eu tenho fé no futuro do Brasil. Acho que o Brasil é grande demais para cair na mão dessa corja que está aí. Mas a gente tem que reagir, a gente tem que mostrar a nossa voz, a gente tem que mostrar o lado que está certo nessa história. Eu acho que um protesto pacífico, como o Bolsonaro está chamando, é uma excelente ideia para isso. Segundo o próprio delator, Bolsonaro não ia fazer nada, mas pouco se importava, porque não precisa de prova, só de narrativa. O roteiro já estava pronto, a sentença já estava escrita. Se não entregar a cabeça de alguém ou não falar o que quiserem, o ministro não te solta. Isso é o que teriam dito para o Mauro Cid, né? De novo, é aquilo que eu falo sempre para vocês, né? Eles imitam o que eles dizem que se fazia na Lava Jato, mas que nunca aconteceu na Lava Jato. Não tem um único caso de delator que estava preso, assinou a delação e foi solto em seguida. O caso que tem é o caso do Mauro Cid. Ele foi exatamente isso, assinou a delação, foi solto. Ou seja, foi uma delação obtida sob tortura. E como ele próprio está dizendo aqui nas palavras lá que saíram na Veja, ele foi forçado a isso. Ele disse que não tinha nada, não ia acontecer nada, né? O Bolsonaro cogitou coisas caso houvesse uma identificação de fraude nas urnas. Se tivessem identificado fraude nas urnas, teria alguma coisa. Se Bolsonaro fosse esperto e tivesse assistido o Ancapsu, saberia, porque eu falei aqui várias vezes, que é impossível comprovar fraude na urna, não tem como. Não teve nada, nenhuma evidência que tinha alguma coisa errada ali. O pessoal é muito certo lá no TSE. Não tem esse problema, não tem esse risco, né? E aqui, ó, isso não é justiça, isso é perseguição. É uma caça às bruxas contra mim e contra milhões de brasileiros que eu represento. Um processo movido por vingança e não por verdade. Um processo puramente político que não tem nada de jurídico, não tem nada de devido processo legal. E todo mundo está vendo isso, tá? Não achem que os outros ministros do STF não estão percebendo essa mesma coisa. O que está levando eles a agir dessa forma? Eles estão apavorados porque viram que lá nos Estados Unidos o Trump voltou à presidência e estão achando que o Bolsonaro vai voltar aqui no Brasil também se for candidato. Então por isso que eles querem tirar Bolsonaro a qualquer custo da política, querem prender Bolsonaro, querem fazer a população acreditar que Bolsonaro é ruim. O que eles não estão percebendo é que o que aconteceu lá nos Estados Unidos é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. O fato do sistema brigar contra o Trump foi o que fez o Trump ser eleito. O fato do sistema estar brigando contra Bolsonaro é o que vai impulsionar Bolsonaro politicamente. Por mais que ele esteja impossibilitado de lutar em 2026, é uma questão de tempo para ele chegar ao poder. Não tem como, né? A beleza da democracia é essa, ela se sustenta por si própria. Esse pessoal que está tentando quebrar a democracia não vai funcionar mais dia, menos dia, a gente vai voltar ao poder e vamos corrigir esses problemas todos aqui, né? Essa delação deve ser anulada, Braga Neto e os demais devem ser libertados imediatamente. E esse processo político disfarçado de ação penal é exatamente isso. É um processo de marketing, de propaganda, totalmente político, precisa ser interrompido antes que cause danos irreversíveis ao Estado de Direito em nosso país. O que Bolsonaro está fazendo aqui? Ele está alertando para o ponto que eu falei para vocês, o ponto da venezuelização. No momento que o Alexandre de Moraes mandou prender o Gilson Machado, ficou claro a estratégia deles. A estratégia deles agora é Venezuela, é 100% Venezuela. Vão prender todo mundo na direita que tiver chance para não dar chance da direita ganhar uma maioria no Senado e fazer a presidência no ano que vem e assim poder mudar o STF e alterar essa lambança toda que tá sendo feita, né? Esse pessoal está se travestindo de bonzinho, dizendo que estão, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia aqui no Brasil, quando na verdade são eles que estão enterrando isso porque acham, não, que o povo está votando errado, o povo não sabe, não gosta de Bolsonaro, mas está votando no Bolsonaro não sei por quê, sendo que é um absurdo essa visão. Não, o povo quer Bolsonaro por um motivo muito simples, porque o Bolsonaro é o antissistema, é exatamente isso. O Bolsonaro é a pessoa que o povo brasileiro vê para lutar contra vocês, né? Aqui, ó, apelo à consciência dos brasileiros, das instituições, dos parlamentares e da imprensa séria.
Reflitam sobre o preço dessa escalada autoritária. Chega dessa farsa, não se constrói um país sobre mentiras, vinganças e arbítrio. Bolsonaro está absolutamente certo nesse aspecto. E, de novo, já estou vendo muito veículo de imprensa percebendo, não o Globo vai estar cometendo de novo, as organizações Globo estão cometendo de novo o mesmo erro que cometeram em 64, ficando do lado dos opressores, ficando do lado dos ditadores, né? Repara como é que é igualzinha a coisa, né? O pessoal, os militares disseram que haveria um golpe dos comunistas. Para impedir o golpe dos comunistas, nós vamos aqui tomar o poder para preservar as instituições e não sei o que lá, preservar a democracia. E ó a merda que deu. 20 anos de ditadura, 20 anos de censura, um monte de merda, e a gente está embarcando de novo. E a Rede Globo ficou do lado da ditadura, e né, aí depois no final a Rede Globo pediu desculpa, fez cartinha pedindo desculpa, vai ter que pedir desculpa de novo, porque está fazendo a mesma coisa agora, sobre o suposto golpe do Bolsonaro, que não tem evidência nenhuma, que não tem ligação nenhuma, que não tem indicação nenhuma de nada. O Alexandre de Moraes deu um golpe, porque o que eles estão fazendo é um golpe, não tenha dúvida alguma. Alexandre de Moraes é o cabeça desse golpe, que tá. O STF, os 11 do STF, descondenaram o Lula. Isso já é um absurdo. Tiraram o Lula da cadeia e botaram ele na presidência da República, que era o único que conseguia tirar Bolsonaro. Isso em si já é um golpe. E agora perseguindo o Bolsonaro abertamente, porque querem, né, voltar à política de antigamente, do PT versus PSDB e não sei o que lá. Não vai acontecer, caros ministros do STF, não vai acontecer mais isso. O que vocês estão fazendo é matando a democracia no Brasil. Isso sim vocês estão conseguindo, né? É uma farsa que está acontecendo aqui, uma farsa que vai ser muito cara para o Brasil. Bom, o Malafaia convocou então um novo ato pró-Bolsonaro em São Paulo, dia 29 de junho. O Bolsonaro também falou aqui, ó, deixa eu botar a voz dele aqui, mas ele tá na conta dele aqui. Eu vi isso sendo distribuído em várias contas, mas é bom ver do Bolsonaro, né? No próximo dia 29, domingo às 14 horas, na Paulista. A luta continua por democracia, por liberdade, por justiça. Compareçam. Então, dia 29, às 14 horas, eu vou ver se eu vou nessa manifestação, tá? Não prometo a vocês não, porque eu não estava planejando ir para São Paulo agora, no final de junho, não. Mas, de repente, eu vou nessa manifestação. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. E, de qualquer forma, tá, ele colocou também, publicou isso daqui, ó, o coronel Mauro Cid negou em todas as perguntas que lhe foram feitas que tenha havido tentativa de golpe e que Bolsonaro tenha participado de algo que não aconteceu. Quantas minutas, elas não existem. E é isso mesmo, a conclusão é essa. Se você vê os depoimentos lá, não tem nada. Eles não têm absolutamente nada. Estão querendo condenar Bolsonaro e muito provavelmente vão fazer isso com base em vontade política de afastar Bolsonaro das eleições. É um absurdo isso daqui. Espero que seja um protesto grande dia 29 às 14 horas lá na Paulista. Espero que isso sensibilize as pessoas. Por quê? A grande sensibilização agora, a preocupação não é nem a questão do Bolsonaro em si, da liberdade em si. É a ideia não deixar esse negócio descambar para uma Venezuela, não deixar o pessoal começar agora a prender todo mundo de direita, acusando de... Vocês viram o caso do Gilson Machado, né? Não tinha nada. Ele foi no consulado para ver um passaporte para o pai dele, o pai do Gilson Machado, né? E aí disseram que como o Mauro Cid falou em passaporte português e o Gilson Machado foi também no consulado português, ligaram as duas coisas e prenderam o cara. Cara, que absurdo isso, bicho. Que lógica tem isso? Pra pegar o celular do cara. Pra quê? Pra fazer pesca probatória, pra tentar achar alguma coisa, né? É um absurdo esse tipo de situação. Alguma coisa tem que ser feita de fato para isso não ir adiante. A gente não pode deixar o Brasil chegar no nível de Venezuela. Se a gente partir pro nível Venezuela, acabou. Aí vamos entrar na sequência Venezuela. Olha quantos anos que tá a Venezuela na merda, completamente destruída, por conta exatamente dessa ligação do judiciário de lá com o executivo de lá, né? A gente avisou, votar no Lula é votar pela Venezuela no Brasil, né? Infelizmente parece que teve uma parcela aí da isentosfera que achou que não, o Bolsonaro imita doentes de Covid, temos que votar no Lula, o Bolsonaro fala muito grosso, vamos votar no Lula, o que pode dar de errado? Exatamente, o que pode dar de errado, não é mesmo?